professor Silvio Bock, doutor em orientação educacional pela Unicamp, mas um professor que dedicou sua vida ao jovem, um professor que dedicou a esta questão, a orientação profissional, a orientação de projetos de vida do jovem. Então, é um professor que tem, sem dúvida, é uma das maiores referências na área, neste campo. Então, é um privilégio para nós recebermos o professor e estamos aqui com essa possibilidade que ele nos oferece de falar um pouquinho. Em primeiro lugar, como ele vê, ou como foi a sua escolha profissional, a escolha de vida, quando tinha seus lá 17 anos. Final do ensino médio. Final do ensino médio, por aí. Então, eu agradeço as suas palavras, o convite. Estou feliz por poder falar isso. Na verdade, assim, no ensino médio, acho que ninguém pensava na questão do futuro, né? Já estava dado pelo grupo que participávamos, pela classe social, que teríamos que ir para a universidade. Teríamos que ir para o ensino superior, como a gente falava, né? Não falava assim, a gente falava, teria que ir para a faculdade. Não tinha outra alternativa, né, para o grupo social que a gente passava, e projeto de vida não se colocava essa palavra. Se colocava, o que você vai fazer na vida, né? E que significava mais ou menos qual a profissão e qual é o curso. E eu não me dei o trabalho nesse médio de pensar sobre isso. Eu queria mais aproveitar a vida, como eu vejo meus netos adolescentes fazendo, está muito mais interessante as festas, os meninos, as meninas, do que pensar sobre esse assunto. A escola lá fornece lá atividades, eles vão, mas né, não tem essa preocupação. Lá no final do terceiro ano aparece a preocupação do vestibular. Bom, concretamente eu não pensei no assunto, não me importava, não estudava e não sabia o que fazer. E mais ou menos como acontece até hoje, eu fui fazer um curso de administração, que era mais ou menos o curso coringa, servia para todo mundo, não me especializava até hoje, né? E chamada até hoje profissão do indeciso. E fiquei meio semestre num curso, eu caí numa faculdade privada, noturna, onde todos os colegas, as centenas, eram mais de 100, uma faculdade privada, eram técnicos em contabilidade buscando um aprimoramento. Eles sim tinham um projeto, né? E eu era um jovem da época, cabelo comprido, rebelde, contestador, e aquele grupo não bateu nada comigo, né? Não era aquilo que eu queria. E aí sim que eu parei e fui pensar o que eu iria fazer, né? Não na vida, mas de curso. E aí, para a surpresa de muitos, eu resgatei uma experiência que eu tive na vida inteira de trabalhar com crianças em acampamento de férias, eu era monitor, e resgatei a experiência e falei, vou fazer algo ligado a isso. Muito porque um colega falou, olha, você tem jeito para coisa. E eu fui fazer pedagogia. Porque na psicologia, não me pergunte que eu não sei responder até hoje. Pedagogia fiz, entrei na PUC, numa época muito rica, e estou falando muito, né? Aquele aluno que desleixava na educação, que não, aquilo era um tormento na vida, aquela escola que eu fazia, se tornou um excelente aluno. Militante, participava, mas eu adorava o básico. Eu diria que foi a coisa mais importante que eu fiz aqui nos 4 anos, né? Que me deu sustento básico. Se as pessoas não sabem, era um curso que todo mundo fazia quando entrava na PUC, e só tinha um dia por semana que tinha matérias específicas.
E aí fazer pedagogia, o primeiro estágio foi em orientação profissional, gostei da coisa, fui conhecendo pessoas, e não é que eu fiquei nisso a vida quase toda, apesar que grandes transformações, né? Muito bem. Então, essa é a trajetória que o professor conta muito resumidamente, né? Mas e agora? Nós pensamos o itinerário, né? Ativo, projeto de vida com as novas diretrizes do ensino médio. Como é que nós devemos ver isso? Como é que o senhor vê isso? Com muita preocupação, né? Com muito questionamento, que eu vou perguntar agora para os alunos que eu vou conversar. Por que a legislação, a Lei de Diretrizes e Bases coloca explicitamente a questão do projeto de vida neste momento, né? Nunca uma lei de ensino chegou a este nível. Falava em educação para o trabalho, falava em preparação para o trabalho, a Constituição fala da formação do cidadão e do trabalhador, mas nunca chegou a esse aspecto. E a pergunta que devemos fazer é: por que isto aparece neste momento? Não é por acaso, né? Qual é a minha preocupação? A preocupação é porque dentro disso tem toda uma concepção ideológica. Eu não gosto da palavra narrativa, porque narrativa você tira a intenção. Existe uma narrativa, existe outra narrativa, e existem milhões de narrativas e está tudo certo. Não. Existe ideologia que estão em combate, né? E o que está por detrás disso junta, aliás, na lei está no mesmo parágrafo, a função da educação, né? Visa desenvolvimento cognitivo, social, desenvolver competências socioemocionais e estabelecimento de projeto de vida. Isso está dentro de um arcabouço ideológico muito importante, né? Que está coerente com o nosso tempo, apesar de atrasado, nós estamos quase superando no mundo isso, que é o neoliberalismo, né? Que coloca a responsabilidade, quase a culpabilização do indivíduo, por que ele não deu certo na vida. Porque não fez um adequado projeto de vida ou não fez um projeto de vida. E se você for ver as concepções, isso teve um pouco num capítulo adicional que eu coloquei num livro que está aí no mercado, isto tem a ver com a ideia da meritocracia, né? Quer dizer, as pessoas devem se preparar para enfrentar um mundo em movimento, se aceita isso, mas é responsabilidade dela sobreviver de forma digna, sobreviver de forma com as benesses que o capitalismo fornece, né? E então eu vejo, a preocupação é essa, travestir uma ação que antigamente tinha um sentido, numa ação ideológica, como dizia Celso Ferretti lá atrás, na década de 80, que é ter uma ação para fingir que a pessoa escolhe, faz um projeto, para ela depois ter elementos para avaliar por que ele não deu certo, ou porque ele não seguiu diretamente seu projeto de vida, ou porque não fez adequadamente seu projeto de vida. Se ele não fez isso, a culpa é dele, acomode-se e não questione mais nada. Então, minha preocupação é essa. Você vê, agora eu vou pegar a linha que eu tinha perdido. Se você for observar como é definido, a forma mais simples de projeto de vida é transformar sonho em realidade. Tá? Essa é uma concepção bem geral que existe. E, se você perceber isso, deixa de fora os aspectos culturais, econômicos, políticos, sociais, e fica só no indivíduo a responsabilidade de transformar este sonho em realidade. No capitalismo, qual é o sonho? Se tornar rico. Ganhar dinheiro. Então, sob sua responsabilidade, é você que vai ganhar. Se não ganhou, você fez algo de errado na vida. Essa é a minha preocupação. Então, essa ideia do projeto de vida, ela tem que ser preenchida com muito mais coisa. Existem definições mais elaboradas, mas quase todas não consideram
o contexto como parte fundamental da vida. Não é do projeto, é da vida. Quanto mais do projeto de vida. E isso que devemos nos preocupar. Né? Ficou claro? Tá, Não, acho que fica claro. Nós estamos, as entrevistas que nós estamos fazendo com os alunos, grande parte é esta queixa, é esta retrato que o senhor nos apresenta. Quer dizer, projeto de vida, o que eu quero é ter dinheiro. É dinheiro a palavra-chave. E estão errados no capitalismo? Não. O capitalismo, na sua base ideológica, fala, ainda mais, coloca empreendedorismo aí, né? Se entra com esta força, é ganhar dinheiro. A gente pode, como educador, se escandalizar, mas, puxa vida, e a realização pessoal, né? E a satisfação emocional, a relação afetiva, mas o capitalismo não considera isso, né? E ele está vivendo as agruras de uma sociedade desigual, profundamente desigual em todos os sentidos. Né? Então é isso que nós estamos observando em nossas análises, e que o senhor antevê tudo isso de uma forma tão clara. Queremos ter a oportunidade de mostrar os dados. Opa, gostaria muito. De mostrar os dados que estamos coletando para uma leitura crítica mesmo. Que eu acho que é esse o sentido do projeto. É esse o sentido do projeto. Muito obrigada, Silvio. Muito obrigado. E vamos continuar essa conversa mais para frente. Vamos, à disposição.